No dia 5 de julho de 2025, em uma enquete do Twitter, Elon Musk perguntou: tá na hora de criar um novo partido? Num resultado votado por mais de 5 milhões de pessoas, 80% disse sim. Então, Elon Musk publicamente anunciou: Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Por trás de brigas e confrontos públicos entre países, Elon Musk pode estar a caminho de transformar o mundo como a gente conhece. Um mundo sem políticos, apenas técnicos em cada área tomando as decisões mais eficientes, sem desperdícios. Todos os recursos produzidos pelos seres humanos sendo matematicamente distribuídos. Para alguns, isso é a evolução do capitalismo, o fim da fome e de todos os problemas sociais. Mas para outros, essa é a completa escravização humana, o fim definitivo do livre-arbítrio e do nosso poder de escolha. Em um mundo como o nosso, passando por transformações tão rápidas e inéditas, de guerras mundiais econômicas a inteligências artificiais em posição de poder, é fundamental que você entenda como um dos homens mais poderosos do mundo pensa o poder e o nosso futuro. Hoje você vai conhecer o que tem por trás da tecnocracia, uma misteriosa forma de governo defendida pelo avô de Elon Musk, que me deixou completamente de cabelo em pé quando eu conheci essa história, e eu tenho certeza que vai te deixar também. Mas antes, se você gosta de vídeos como esse, que te ajudam a entender o mundo que a gente vive e as constantes mudanças cada vez mais rápidas que estão acontecendo nas regras da nossa sociedade, não esquece de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo para receber os próximos. Há 95 anos atrás, para muita gente, o mundo tava com cara de fim do mundo. Por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e a crise de 29, o mundo estava enfrentando um completo caos econômico. Pessoas desempregadas aos montes, empresas fechando portas, a fome e o desespero batendo na porta de muitas pessoas ao redor do mundo. Naquela época, várias correntes de pensamento buscavam entender o que estava acontecendo. Como que o capitalismo, que deveria buscar a forma mais justa de gerenciamento de recursos na natureza, poderia estar passando por aquele apocalipse? Uma dessas correntes que nasceram na época foi a tecnocracia, criada ali em 1933 por engenheiros, cientistas, economistas americanos que começaram a questionar o seguinte: e se o problema real não for o sistema político em si, e sim os seres humanos que a gente está colocando nas posições de poder? Porque pensa comigo, a gente tem uma sociedade inteira funcionando com base em ciência, energia, produção em massa, tecnologia de ponta. E quem toma as decisões são caras eleitos por popularidade, influência e discurso bonito. Gente que por muitas vezes não entende nada daquilo que está sendo decidido. A proposta dos tecnocratas era a seguinte: tirar o poder dos políticos e colocar na mão de técnicos. Gente que entende de verdade como que o sistema funciona. Em vez de um deputado decidindo sobre o orçamento da saúde, por exemplo, por que não um especialista em saúde pública? Em vez de um senador votando sobre mudanças climáticas, coloca um climatologista tomando decisões com base em dados reais. A tecnocracia propunha uma sociedade que fosse governada como se fosse uma máquina industrial perfeita, sem erros, onde cada engrenagem funciona com o mínimo de desperdício e o máximo de eficiência. Eles acreditavam que todos os problemas do mundo, como fome, crises, desigualdade, vinham do fato de que as decisões eram tomadas com base em política, ideologia, lobby, que é o setor privado pressionando ali o poder público, e não na ciência em si, na decisão mais racional possível. Por isso que esse grupo de tecnocratas propôs um novo modelo de governo, onde o voto popular seria substituído por competência técnica. Para eles, o ideal não era um congresso, e sim uma espécie de painel de controle, como se o país fosse um grande sistema operacional. E aí você pergunta, e o presidente? Seria tipo um gerente da usina, alguém que entende o funcionamento da máquina e cuida simplesmente para que tudo esteja funcionando direitinho. Ou quem sabe, se eles estivessem vivos nos dias de hoje, seria uma inteligência artificial muito bem treinada com uma imensa base de dados. Claro que esse movimento nunca virou governo de fato, mas a ideia sobreviveu com semente em várias cabeças que estão vivas até hoje. Inclusive um cara chamado Joshua Haldeman, o avô do Elon Musk. Esse cara era um americano que vivia no Canadá e era um tecnocrata convicto. Ele não somente defendia essas ideias, como participava de reuniões, escrevia sobre o assunto, publicava convocações de tecnocratas pelo mundo e acreditava fielmente que o mundo precisava substituir a democracia por algo que fosse mais eficiente. E foi esse cara que criou a mãe do Elon Musk. E a mãe do Elon Musk criou, enfim, o próprio Elon Musk. Mas aí beleza, o avô dele defendia a tecnocracia. Mas e o que o Elon Musk pensa disso? Lá em 2019, ele fez uma brincadeira no Twitter desse jeito aqui, ó: acelerando a Starship para a construção da tecnocracia marciana. Também quando perguntaram para ele sua posição política lá em 2018, ele respondeu o seguinte: a proposta
propósito, sou um socialista de verdade, só não do tipo que transfere recursos dos mais produtivos para os menos produtivos, fingindo fazer o bem enquanto na verdade causa o mal. O verdadeiro socialismo busca o bem maior para todos. A tecnocracia é essencialmente uma crítica ao capitalismo não comunista, não marxista, que lá no seu ápice, na década de 30, conseguiu reunir quase 500 mil de seguidores. E os caras tinham umas práticas estranhas, sabe? Como usar roupa prateada, carro prateado para passar uma imagem de uniformização, um sinal de respeito à igualdade. Eles tinham, tipo, símbolos e saudações. Estava ali entre um grupo político e uma seita religiosa. Além disso, os seguidores recebiam números ao invés de nomes. E aí, cara, a gente pula para 2025, não deixa de ser curioso algumas relações, como por exemplo, o filho do Elon Musk se chama XAsh812. Além disso, tem esses tweets falando sobre tecnocracia. Teve um podcast que ele foi no Lex Fridman, que ele comentou que em muitos casos a política é meio que uma atuação e que uma inteligência artificial poderia governar o mundo melhor de muitas maneiras. E se você parar para pensar, o próprio Doge, o departamento que ele fundou, é tecnicamente uma operação que na prática posicionou inteligências artificiais numa posição de poder na economia americana. Ou o Doge não era isso? Um monte de moleque que entendia muito de inteligência artificial rodando todos os dados relevantes da economia americana para encontrar desperdícios. Não está exatamente claro quanto da tecnocracia original está nos planos do Elon Musk de hoje. Desde a defesa da liberdade de expressão, que ele defende muito, ao uso de criptomoedas, que dificilmente estariam na tecnocracia de 95 anos atrás. Mas nada impede do surgimento de uma versão modernizada e sustentada, inclusive, pelas falas atuais que a gente consegue ver do Elon Musk. Então, no mínimo, é importante que a gente entenda do que se trata os fundamentos da tecnocracia. Existem 5 pontos principais que te ajudam a entender a proposta e quais são os impactos dela na nossa vida. Primeiro seria o fim da democracia. Tecnocratas não acreditam na democracia por enxergarem suas consequências de colocar o poder na mão dos mais carismáticos e manipuladores e não na mão dos mais eficientes. No lugar de políticos eleitos, seriam critérios técnicos, decisões baseadas em lógica, em um algoritmo. Segundo é a abolição do dinheiro e a adoção de certificados de energia. Na época, eles pensaram que o ideal era ter um cálculo exato de quanta energia cada indivíduo consumia. E com base nessa conta, cada pessoa teria certificados de energia referente ao que garantisse a sua existência e dignidade. Aqui vale considerar que a mesma descrença que existia na moeda, no dinheiro naquela época, está explodindo hoje em 2025. Numa guerra comercial mundial, para qualquer investidor, o que dispara é a incerteza. Muita gente deixa, por exemplo, de confiar numa moeda de tal país porque aquele país pode ser simplesmente punido, ou entrar na guerra, ou ser sancionado, ou ter que imprimir dinheiro e começar a fabricar inflação para aumentar seus gastos. E isso tem o poder de travar ou destruir completamente diversas economias. Um dos únicos caminhos de ter dinheiro blindado contra uma decisão governamental é justamente através de criptomoedas, especialmente o Bitcoin, que não pode ser usado como uma arma política. Então, para muitos especialistas, a crise de credibilidade está aumentando na economia global e está se convertendo no aumento de preço de Bitcoin e de outras criptomoedas. Pensando nesse cenário, alguns grandes investidores estão colocando uma fortuna em projetos feitos para conectar diferentes redes de criptomoedas para diferentes utilizações. Cada criptomoeda tem ali a sua rede, que são as chamadas blockchains, e esses caras estão construindo infraestrutura para fazer com que essas blockchains se conversem. Então tem uma rede de criptomoedas usado por um campeonato de jiu-jitsu que serve para pagar inscrição, comprar itens, entrar em campeonato, pagar premiações. Só que esse cara que ganhou essa criptomoeda, ele tá querendo fazer uma negociação de aluguel, por exemplo, que tá em uma outra rede. Essas redes, elas precisam conversar sem depender de um intermediário, geralmente governamental, entendeu? Tem até investidor de Uniswap, do Google, de grandes empresas de tecnologia colocando dinheiro para a construção dessa grande infraestrutura que contempla um futuro com muitas blockchains, redes de criptomoedas diferentes. O nome desse projeto é Caldeira e ele tem uma criptomoeda, um token que dá direito à governança e se valoriza junto com um projeto chamado Era. Esse token foi recentemente lançado pela Binance e distribuído de graça para vários usuários da Binance de surpresa, a galera que estava investindo numa categoria chamada Simple Earn, que é tipo uma poupança da Binance, foi pega de surpresa porque a Binance está direto fazendo essas distribuições de token para quem coloca dinheiro rendendo juros lá. Então, se fizer sentido para você e você quiser conhecer esse token Era, ou quiser colocar para render juros uma outra criptomoeda para em outras distribuições como essa, você também receber, eu vou deixar aqui embaixo o link da Binance, que é um link especial que corta um monte de taxa aí que você teria abrindo normalmente. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou no meu perfil você encontra lá também. Em terceiro lugar, a tecnocracia busca a eliminação completa
alerta de desperdícios e a busca pela eficiência máxima e completa de recursos. Se parece com a descrição do trabalho do Elon Musk lá no governo americano, é só coincidência. Em quarto lugar, os tecnocratas buscam e acreditam no fim do emprego através de automações, máquinas fazendo toda a produção e substituindo o trabalho humano. Lembre-se, os caras estavam falando isso há 95 anos atrás, eles não tinham GPT, inteligência artificial, agentes na vida deles não. E o quinto pilar da tecnocracia é a autossuficiência, adquirida justamente por essas automações e todas essas mudanças na sociedade. Era uma autossuficiência de que os seres humanos, daquela forma organizados, conseguiriam extrair todos os recursos, não precisariam nem fazer comércio internacional, porque tudo que eles precisavam estaria ali, na terra onde eles viviam. Eles pretendiam unificar toda a área ali da América do Norte, hoje em dia talvez seria Marte, sei lá, e eles simplesmente fazendo uma gestão perfeita desses recursos, conseguiriam atender toda a população de forma justa, pelo menos materialmente falando. E é aqui que entra a minha opinião. Todo planejamento centralizado de um governo e dos recursos implica numa redução das liberdades individuais, certo? Se por um lado é sedutor imaginar viver numa sociedade que alcançou o topo da eficiência social, por outro lado a gente se incomoda até quando o ChatGPT entrega uma resposta ruim para nossas perguntas, cara. Imagina se ele entrega uma resposta ruim para nossa vida, para ditar o que a gente vai fazer das nossas opções, das nossas escolhas. E não é entregar a resposta porque eu perguntei, é em formato de ordem, que deve ser obedecida mesmo que eu discorde, porque é para um bem maior. A mesma cartilha usada para qualquer regime tirânico. O objetivo máximo de um bom sistema de governo, na minha opinião, não é ser mais eficiente, é ser mais justo, porque a eficiência colocada como um valor fundamental de uma sociedade pode fazer com que os fins justifiquem os meios terríveis. Elon Musk pode estar só brincando quando supostamente está defendendo a tecnocracia, e também pode ter mudado de ideia com o passar do tempo. Mas o meu objetivo aqui foi te mostrar acontecimentos e fatos e te convidar a você construir seu próprio senso crítico, a sua própria opinião a respeito. Eu mesmo tendo a gostar mais do Elon Musk, mas como eu sempre repito nesse canal, a gente não pode endeusar ninguém, cara, não importa quem seja. A gente sempre tem que estar analisando quais são as ações das pessoas e quanto que elas estão alinhadas com a nossa visão de futuro também. Porque assim você aprende a formar a sua própria opinião e não ser rebanho de ninguém. Se você olhar pro lado hoje, tá todo mundo conversando sobre os mesmos assuntos que os algoritmos estão impulsionando. Os jornais ao redor do mundo repetem os mesmos discursos prontos de acordo com seus vieses. E artistas e influenciadores que repetem os discursos são privilegiados, enquanto os que não repetem geralmente são punidos. Gostando ou não da tecnocracia, os algoritmos já comandam parte relevante dos nossos gostos e dos nossos pensamentos. Seu celular, por exemplo, sabe a hora que você dorme, a comida que você pede, com o teu GPS te informando a cada lugar que você vai. As suas redes sociais sabem quem você ama, quem você odeia, quem são seus amigos, quem são seus inimigos, o que te relaxa, o que te tira do sério. Em algum momento, esse imenso volume de dados, combinado com a evolução constante da inteligência artificial, vai criar algo que para nós seres humanos pode ser indistinguível de uma onisciência. Um poder de raciocínio tão grande, com um volume tão massivo de dados, que a gente só pode torcer para que não seja utilizado contra a gente. Porque poder para isso tem. Por isso que é extremamente importante que você, mais do que nunca, fuja do comportamento de manada, das paixões fervorosas, das idolatrias provocadas na internet. Talvez você não imagine, mas isso pode estar cada dia mais nos aprisionando. E aprenda a utilizar a inteligência artificial aonde você puder aumentar a sua eficiência, que aí sobra mais tempo e com esse tempo livre você ganha se desenvolvendo mentalmente. O mundo está passando por uma transformação histórica e hoje, mais do que nunca, somente o conhecimento liberta. Se você gosta de vídeos como esse, que não tem a pretensão de te dar todas as respostas do mundo, porque eu mesmo não sei, mas pelo menos te apresenta cada pecinha espalhada nesse grande quebra-cabeça que está definindo o nosso futuro, não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para receber os próximos. Tamo junto e até a próxima.